A revista super interessante, que na minha opinião não tem quase nada de interessante, quando a matéria é teologia bíblica, religião, histórica, ela traz, especialmente no artigo Quem foi Jesus, vários questionamentos a respeito da veracidade histórica dos evangelhos, especialmente no que diz respeito à pessoa de Cristo. Eu vou comentar um desses aspectos aqui, por causa do nosso tempo, mas nós queremos, em outras oportunidades, em outros programas, comentarmos outros aspectos da matéria, das outras matérias, e vou escrever também algumas coisas sobre isso. Agora, eu queria mencionar aqui, no programa de hoje, com base nesse artigo, Quem foi Jesus, onde, por exemplo, questiona-se que Cristo tenha nascido em Belém, questiona-se, por exemplo, a ressurreição de Cristo, alegando que ao ele morrer na cruz, possivelmente o cadáver dele tenha sido comido e, portanto, restou quase nada para ser enterrado, entre outras coisas absurdas, Nós podemos dividir aqui esse comentário em três partes. Primeiro, que a revista super interessante tem uma base histórica e teológica precária, uma base bíblica precária e uma base jornalística precária. E eu posso falar isso também porque eu sou jornalista. Eu me pós-graduei em jornalismo científico e posso garantir que a base jornalística é bastante precária. Mas vamos comentar os dois primeiros pontos. Primeiro, base histórica e teológica precária. Por quê? Primeiro, a revista usa somente teólogos liberais. O que é um teólogo liberal? Um teólogo liberal, na verdade, é um descrente. É um teólogo que tira de lado a sobrenaturalidade da Bíblia. Agora, eles citam, por exemplo, aqui nos seus artigos, muito John Dominic Crossan. É um teólogo liberal, não crê na sobrenaturalidade da Bíblia, analisa a Bíblia apenas como uma literatura a mais, não tem o pressuposto correto para a avaliação da Bíblia, então é uma base histórica precária. Por exemplo, existem outros historiadores que não são liberais, como, por exemplo, Gary Habermas, Craig Evans, William Lane Craig. William Lane Craig fez a sua tese doutoral comprovando a veracidade das informações históricas sobre a ressurreição de Jesus. Então veja bem, como que uma revista que se propõe a apresentar a verdade só apresenta um lado da moeda? Isso aqui já vamos para um outro lado, base jornalística precária. Pelo menos o que nós aprendemos na faculdade de jornalismo é que o jornalismo sério é pautado pelo cruzamento de informações. Você cruza informações para que o seu leitor, diga, opine a respeito com base no cruzamento de informações e forme os seus conceitos, suas ideias. Agora aqui, apresenta-se apenas teólogos liberais, não apresentam-se teólogos tradicionais, e o leitor, que obviamente não é informado a respeito de religião, ele vai pensar que quando cita ali 2, 3 teólogos liberais diferentes, isso indica que esses 3 teólogos liberais representam toda a ala teológica e arqueológica que existe. Por exemplo, a revista super interessante, desconheço alguma matéria em que tenha feito algum artigo com base, por exemplo, nas descobertas de William Albright. William Albright é um dos pais da arqueologia moderna. Um indivíduo com vários doutorados, inclusive honoris causas. E ele afirma categoricamente que até hoje nenhum achado arqueológico sério contradisse o texto bíblico. Então, primeiro, base histórica e teológica precária, base jornalística precária, não há o cruzamento de informações, e eu quero também mostrar a base bíblica precária. Quer ver um exemplo? Quando eles dizem que os que morriam na cruz eram devorados por animais e por isso não tinha-se muito o que enterrar, alegando-se o seguinte: Cristo não pôde ressuscitar porque o seu cadáver foi praticamente tudo comido. Essa base bíblica é totalmente precária, porque quando você lê João capítulo 19, você percebe que Cristo não ficou na cruz tempo suficiente para ser comido pelos animais. Agora é muito curioso, Você vê alguns artigos, é super interessante, eles pegam algumas informações dos evangelhos que interessam e as que não interessam deixa de lado.
uma tendenciosidade sem tamanho, né? Então, em João 19, por exemplo, vamos ver mais ou menos quanto tempo Cristo ficou na cruz. 31 em diante. Era o dia de preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Ou seja, Cristo morreu na sexta, né? Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Então veja, Jesus não ficou na cruz tempo suficiente para que o seu corpo fosse comido. Ele morre na sexta, né? Na sexta-feira mesmo, o corpo dele é tirado da cruz, porque como os judeus estavam ali envolvidos na morte de Cristo, eles não queriam também que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Então, se o corpo de Cristo foi tirado da cruz, e aí você vai para os versos 38 a 42, José de Arimateia pega este corpo, coloca num sepulcro, como que ia dar tempo de em poucas horas os animais comerem todo o cadáver de Cristo e não sobrar quase nada para ser enterrado. Então, é uma base bíblica, histórica precária. Somente quem não lê o texto bíblico ou não tem um conhecimento mínimo de fontes históricas pode aceitar uma barbaridade dessas que foi apresentada. E além disso, olha que informação interessante temos no Evangelho de João. Aqui João diz no verso 35 que ele foi testemunha ocular. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, 1 a 6, que mais de 500 pessoas viram o Cristo ressuscitado. E isso foi um dos textos usados por William Lane Craig na sua tese doutoral. Se a revista super interessante me apresentar uma fonte histórica de alguém no século I ou ali depois, que tenha contradito João, dizendo que João era um mentiroso, dizendo que as mais de 500 pessoas que viram Cristo ressuscitado mentiram, ou que as 500 tiveram uma alucinação coletiva, eu abandono a minha fé, eu paro de apresentar o programa na mira da verdade e vou virar um ateu também, tá ok? Mas essa fonte não existe, né? Era muito mais correto, né, a revista ter feito um jornalismo sério, né, cruzado as informações. Vamos pegar o que um teólogo liberal diz e o que um teólogo tradicional diz. Vamos pegar filósofos, historiadores, que não são liberais, vamos cruzar as informações entre eles para que nós possamos comprovar a veracidade ou não dos evangelhos. E eu também faço um convite aos colegas jornalistas, né, da Super Interessante, derem uma verificada, por exemplo, na obra Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norman Geisler, né? Dê uma olhada nas obras de William Lane Craig, Ravi Zacarias, Josh McDowell, pessoas que comprovam apologeticamente, historicamente, filosoficamente a veracidade da Bíblia. Uma informação interessante, né, para perceber-se que questionar os evangelhos é um absurdo, o Novo Testamento é o documento antigo mais fidedigno que existe. Enquanto que a humanidade possui 7 cópias dos escritos de Platão, e não me recordo de ter visto a revista questionar a veracidade dos escritos de Platão, só do Novo Testamento possuímos cerca de 5.700 cópias. Considerando que quanto maior o número de cópias possuímos de um documento, mais probabilidade há dele ser historicamente confiável, qual dos dois é mais confiável, os escritos de Platão ou o Novo Testamento? Também faço um convite, apresentar um documento antigo com maior número de cópias que o Novo Testamento, que tenha pelo menos 5.701. E um outro detalhe interessante, cientificamente, quanto menor, na verdade, é o intervalo de tempo entre a cópia original,
menor é a probabilidade de erro histórico. Então, por exemplo, o intervalo de tempo entre a cópia e os escritos de Platão são de aproximadamente 1.200 anos. Há textos do Novo Testamento que o intervalo de tempo é pouco mais de 100 anos. Então, cientificamente, é óbvio, o Novo Testamento é o documento antigo mais fidedigno que existe. Eu só lamento, não é, que um jornalismo tão tendencioso, não é, seja apresentado para os leitores da referida revista, e a gente espera, não é, que em edições posteriores ocorra o cruzamento de informações, não é, para que o leitor não tenha sua mente formatada, mas para que o leitor tenha o seu livre-arbítrio respeitado, a fim de cruzar as informações e decidir por si mesmo se vai acreditar num ramo teológico ou noutro.